família. Bom dia! Então, é um privilégio poder estar aqui com vocês, poder pregar, poder passar o que eu tenho aprendido com Deus, né? Sabe, eu tava pensando, né? Ontem, por volta das 19 horas, a gente estava jantando aqui na sala. Eu, Damião, o Vitor, o Zé, o Musa estava aqui assistindo o Looney Tunes. E aí o Vitor falou algo muito interessante. Ele falou que ele tirou 18 pontos em uma matéria na faculdade. Isso é extraordinário. Fiquei pensando, uau, 18 pontos. Isso é muita coisa. No Brasil seria um 9, né? E eu pensei, nossa, que excelência, né? Então, realmente, Vitor é um discípulo não apenas excelente espiritualmente, mas também, né, academicamente. Então, é um exemplo pra gente. Mas sabe, quando eu vi isso ontem, eu fiquei pensando, né? Eu lembrei de fazer algo um pouco diferente do Vitor. Tá, quem aqui já teve aquela matéria, seja na faculdade ou na escola, onde você olha para aquela matéria e você não entende nada? Você fica lá tentando se esforçar e simplesmente não entra na sua cabeça. E depois de cada prova, você apenas ora para falar, Deus, me deixa pelo menos passar nessa prova. Só passar, não precisa ser o melhor, não precisa tirar os 18 pontos. Né? Mas apenas passar. O suficiente. E sim, eu tinha algumas delas, né? Para mim, essa matéria era mecânica de fluidos. Então, o nome é bonito, mas a matéria é terrível. Tinha que calcular a viscosidade do... Nossa, como você calcula a viscosidade? Você coloca a mão, você faz assim, ó. Sei lá. Mas tinha cálculos e cálculos que deveriam ser feitos para poder descobrir todo esse tipo de coisa. Né? Então, era muito, muito interessante, mas ao mesmo tempo era muito difícil. E depois de cada uma dessas provas, eu pensava, nossa, tomara que eu tire um 6 para poder passar. Eu só quero passar nessa prova. Né? Então, sabe, acho que tem... O que eu comecei a pensar, né? É que realmente tem uma grande diferença quando você espera apenas passar na prova e quando você espera tirar a melhor nota possível. Né? Então, quando você faz uma prova, logo depois dela, entre você fazer ela, falando, não, eu quero tirar a melhor nota possível. E você entrar com a cabeça, eu quero passar nessa matéria. São duas coisas completamente diferentes. O preparo que você tem, o tempo que você gasta, a energia, tudo isso são diferentes. E eu percebi que isso é uma realidade até mesmo no cristianismo. Onde pessoas têm ou um coração de apenas chegar no céu, ou o coração de fazer o seu melhor para Deus. Pessoas que pensam, vou fazer o mínimo para poder não ser considerado pecado, para que eu possa chegar nos céus um dia. E outras falam, quer saber, eu quero fazer o melhor que eu posso com a minha vida hoje. Eu quero dar o meu melhor para que realmente eu possa estar nos céus, mas entrar de cabeça erguida. Sabe, nas religiões nórdicas, né, os vikings, eles acreditavam que os grandes guerreiros, apenas os grandes guerreiros, aqueles que morrem em batalha, seriam os únicos considerados dignos de entrar no céu, na Valhalla. Então, apenas se você morresse em batalha, dando o seu melhor, seria quando você poderia entrar nesse chamado céu deles. Agora, eu acredito que também isso é semelhante ao cristianismo. Eu não acredito que um soldado que fica sentado no banco, esperando, apenas fazendo o mínimo, é aquele que vai herdar os céus. Eu acredito que apenas aquele cristão que realmente é morto em batalha é aquele que é digno dos céus um dia. E a pergunta que a gente tem que fazer hoje é, e nós? Será que eu tenho lutado nas batalhas de Deus? Será que vocês têm levado nossa vida de tal modo que realmente chegaríamos aos céus depois de morrer no campo de batalha? Ou estamos esperando uma coroa sem guerra? Eu acredito que essa coroa, como qualquer momento que os reinos foram derrubados naquela época, vai ser necessário derramamento de sangue. Vai ser necessário guerra. Vai ser necessário você dar o seu melhor. Não se ganha guerras com mediocridade ou com preguiça. É necessário dar o seu melhor. Vamos para 2 Timóteo. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá para 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler aqui no versículo 4. Come on, bro. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Diz assim: nenhum soldado se deixa envolver por negócios da vida civil, já que deseja agradar,
Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então aqui ele fala de um soldado de verdade. Ele fala que um soldado de verdade ele quer agradar aquele que o alistou. Aquele a quem ele serve, ele vai querer agradar essa pessoa. A quem ele é o servo. Então esse soldado, ele tem uma missão e ele vai fazer de tudo para agradar a quem ele estou. Agora, eu acredito que no momento do seu batismo, você é listado para o exército de Cristo. Certo? Wow, that's true, bro. Uhum. Agora, se eu sou listado para o exército de Cristo, será que eu tenho tentado agradar ele nesse exército, nessa guerra? Eu acredito que com os seres humanos em geral, a gente está servindo algum general. Uhum. A gente tem que estar servindo. Seja ele Deus, seja ele Satanás, seja ele eu mesmo. Uhum, that's true, bro. Algum desses eu vou estar querendo agradar. E se pergunte na sua guerra do dia a dia, quem você tem mais agradado? Na sua própria mente, o que você pensa em agradar? Será que na sua mente está, eu quero agradar a Deus com o que eu estou fazendo? Ou será que está, eu quero agradar a mim mesmo? O que é melhor para mim? O que é mais benéfico para mim? Onde você se torna o centro da sua própria vida e nada mais importa. Será que Deus tem estado no centro mesmo? Uhum, that's true, bro. Se a gente realmente está em guerra contra Satanás, o quanto de negócios civis nós temos se deixado levar? Sabe, eu fico pensando que esses negócios civis, ou então essas coisas alheias à nossa vida, à nossa volta, realmente são as coisas do dia a dia. Seja ela trabalho, faculdade, relacionamentos, amizade, seja lá o que for. O que tem tirado o seu foco? Talk about it, bro. Vamos para Provérbios, capítulo 26. Vamos. Vamos lá para Provérbios, capítulo 26. Segunda-feira, bro. Let's go. Provérbios, capítulo 26, a gente vai ler o versículo 13. Versículo 13 diz assim: O preguiçoso disse: Lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas é difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Aqui ele fala do homem preguiçoso. E é interessante, no versículo 13 ele fala: O preguiçoso diz: Lá está um leão no caminho. Então é bem interessante isso, porque ele fala sobre como a preguiça ela é atrelada ao medo. Seja lá do que for. Aqui ele fala que esse preguiçoso, na mente dele, tem o medo de que tem um leão que vai devorar ele na rua. Mesmo que não tenha. Come on, bro. Então seja lá o medo de tomar responsabilidades, seja lá o medo que se você tomar uma decisão, ou crescer espiritualmente, ou fazer algo a mais para Deus, você vai perder relacionamentos, seja lá qual for o tipo de medo que você tem. É daí que a sua preguiça é gerada. Uhum. Sabe, a palavra preguiça aqui no hebreu é azel, que vem de uma raiz que dá a ideia de algo que foi negligenciado até enferrujar. Não é apenas cansaço, não é apenas que eu fiz muito, agora estou cansado e quero descansar. Na verdade, é uma decadência por omissão. Uhum. Então, a preguiça real que a Bíblia está falando é eu omitir, não fazer o que eu deveria fazer, como Tiago, capítulo 4, 17 fala. Aquele que sabe que tem que fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Isso é o preguiçoso. Wow, come on, bro. Então, se você sabe que você tem que compartilhar a fé, mas você não faz. Uhum. Você sabe que você tem que ter os seus tempos com Deus, seus devocionais de manhã, mas você não faz. Você sabe que você não deveria mentir ou distorcer os fatos, mas ainda assim você faz isso. Essa decadência, essa omissão, essa falta de cuidado com o seu próprio relacionamento com Deus. Isso é chamado preguiça. Talk about it, bro. Os gregos antigos chamavam a preguiça de akadeia, que era mais do que não fazer nada, era uma apatia espiritual, ou uma perca de propósito. Então, o preguiçoso geralmente é alguém que não tem um propósito, não tem uma mira, não tem para onde ele está indo. Então, como eu disse no começo, né? A diferença na mentalidade é alguém que entra numa prova pensando, eu vou tirar a melhor nota possível. E a outra pessoa que entra pensando, olha, eu só quero passar nessa prova. São completamente coisas diferentes, são coisas completamente diferentes. That's true, bro. Então, talvez você tenha perdido o seu propósito.
Até mesmo aqui hoje como um discípulo. Ou então como alguém que se chama, ou então se denomina um cristão. Qual que é o seu propósito da sua vida? Talk about it, bro. Seja real consigo mesmo. Se você fosse pensar agora, qual que é o seu maior sonho? Seria a salvação do perdido? Seria ver as pessoas do seu trabalho se tornando discípulos? Seria você se arrepender daquele pecado que você tanto tem lutado contra? Talk about it. Ou então seria uma casa nova? Um relacionamento, um bom emprego? Talk about it, bro. Qual que é o seu propósito de vida? O que te move realmente diariamente? Pray, irmão. Uma grande pergunta que você precisa fazer para si mesmo, como discípulo, é: será que você está contente com Deus? Onde você está espiritualmente? Ou você está apenas sendo preguiçoso? O título da pregação de hoje é: contente ou apenas preguiçoso? Contente ou apenas preguiçoso? Wow, come on, bro. Come on. Pray. Será que você tem dado o seu melhor para agradar quem te alistou? Se Jesus Cristo, ele realmente alistou. Então, a sua vida vai mostrar isso. Agora, se você está batalhando pela sua própria batalha, para agradar a você mesmo, a sua vida também vai mostrar isso. That's true, bro. Muitas pessoas acreditam que eu posso chegar no céu sozinho. Ou então eu posso chegar no céu fazendo da minha própria maneira. Mas Provérbios 18, versículo 1 fala: aquele que se isola busca interesses egoístas. Então, se você está se isolando, não querendo realmente ajuda das outras pessoas, tentando fazer as coisas ser aquela pessoa independente, você não está sendo nada mais do que um egoísta. Muitas pessoas pensam: eu estou em paz, eu estou contente com a minha vida. Diz que ela está, não quero mudar, não quero fazer nada mais. Será que isso é realmente estar contente com o que Deus te deu? Ou apenas uma preguiça de querer dar mais para Deus? Uma preguiça de querer crescer espiritualmente no seu momento com Ele? Vamos lá para Mateus 25. Vamos lá para o Novo Testamento. Wow, come on, bro. Take a step. Mateus capítulo 25. Versículo 24. Mateus capítulo 25, a gente vai ler o 24 até o versículo 30. Aqui é basicamente uma parábola, né? A parábola dos talentos. Onde Deus vai, ele dá, o Senhor, né? Ele vai lá e dá talentos para cada pessoa. Eu não lembro exatos números, mas eram um de 5, de 3 e um de 1. Então eram 3 pessoas que receberam os talentos. Os 3 servos. Um recebeu mais do que o outro. E aí, aqui em Mateus 25, no versículo 24, a gente vê que Deus, ele vai lá e fala com o primeiro que ele deu para os talentos, e o servo fala: olha, eu multipliquei esses talentos. Aí ele pergunta para o segundo, e o segundo fala: esse talento que o Senhor me deu, eu fiz isso e eu multipliquei eles também. Wow. E aí para esses 2 servos, Deus fala: eu vou te dar ainda mais. Aí agora ele vem para esse servo, ao qual ele tinha dado apenas um talento. E é aqui que a gente consegue ver o que a gente vai ler agora, no versículo 24. Mateus 25, versículo 24. A Bíblia diz assim: por fim, veio que tinha recebido um talento apenas, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregam-no ao que tem 10. Pois o que tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Uau! O servo é que ele vai para Deus, para esse Senhor, e fala: olha, o Senhor é um Senhor duro. O Senhor colhe onde não plantou. Ele começa a dar essas desculpas para realmente tentar achar uma razão pela qual ele escondeu o talento dele. Ele não multiplicou, ele não fez mais. Ele não andou aquela milha a mais. E aí, na verdade, quando você vê, ele está tentando racionalizar a sua falta de ação. A sua preguiça. Ele fala: olha, Deus, eu não me movimentei, eu não fiz mais para o Senhor. Eu não dei meu melhor, eu não dei 100% do meu coração por conta disso, disso e disso.
Coisas que nem mesmo eram verdades. Porque o Senhor mesmo fala para ele, olha, se isso fosse realmente verdade, se você realmente acreditasse que eu sou um Senhor duro, que eu colho onde eu não plantei, então definitivamente você teria dado aos banqueiros e receberia com juros o que você e poderia me devolver depois. Ele aqui, quando ele chega para falar com esse Senhor, o que nos mostra é que ele tem esse discurso espiritualizado, certo? Mas Jesus o chama de servo mau e preguiçoso. Agora se pergunte, será que você tem escondido seus talentos? Você justifica sua paralisia dizendo que é contentamento. Dizendo que eu estou contente com o que Deus me deu. Estou contente onde eu estou espiritualmente. Eu não quero crescer. Eu não quero dar mais. Eu não quero mudar radicalmente. Então estou contente. Ou você está apenas preguiçoso? Isso é bom. Será que isso não é apenas uma máscara que você colocou diante de você mesmo? Para não ter que se doar mais para Deus? O mesmo texto mostra que enterra o talento, perde até mesmo o que tem. Então, se você está enterrando o seu cristianismo, está enterrando a sua vida como discípulo, está enterrando o que você poderia dar ainda mais para Deus, aquilo que Ele te chamou a realmente sacrificar por Ele. Você faz isso. Até mesmo esse pouco que você não tem porque não é seu, foi emprestado para você. Até mesmo esse vai ser tirado. E aí ele fala que o final dele, de alguém preguiçoso, alguém que recebeu um talento de Deus e não quis realmente dar o seu melhor, é ser lançado na escuridão, onde tem fogo, sofrer e ranger de dentes. Agora, o problema com isso é que muitas pessoas, vamos lá para Juízes, capítulo 6. Mas o problema é que muitas pessoas ao redor do mundo inteiro, elas pregam esse Deus da mediocridade. Onde ele aceita qualquer coisa, não? Ele aceita uma adoração mediana. Né? No trabalho, a gente entra no trabalho onde está cheio de pessoas que fazem o mínimo. Elas chegam não tão tarde, mas não tão cedo no trabalho. Elas não doam mais no trabalho porque elas pensam, não estou sendo pago para dar mais. Na faculdade, onde se eu estudar mais, eu não vou receber o melhor diploma, vai ser o mesmo diploma. Então, definitivamente, a gente vive numa vida onde as pessoas estão ok com a mediocridade. Onde até mesmo o cristianismo se tornou ok em ser medíocre. Onde tudo bem, dá o mínimo no meu coração. Agora, vamos ver aqui em Juízes. Vamos para Juízes, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 11 juntos aqui. Juízes, capítulo 6, versículo 11. De onde vai tirar o nosso primeiro ponto. Juízes capítulo 6, versículo 11. Estão todos lá? Sim. Amém? A Bíblia diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Bizerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso e guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. Primeiro ponto, de covarde a guerreiro. De covarde a guerreiro. No primeiro instante aqui, que Gideão ele recebe essa visita do anjo do Senhor. Fala que quando ele recebe essa visita, o anjo do Senhor vai falar com ele. Né? E fala que ele está malhando, ele está escondido, malhando trigo. Escondido dos midianitas. Então, o que está acontecendo naquela época era que o povo de Midian estava afligindo Israel. Então eles destruíam, a Bíblia fala nos versículos anteriores, fala que destruíram todos os povos, seja ovelhas, seja lá o que for. Matavam tudo que tinha no caminho.
Então Gideão, com muito medo, ele vai numa prensa de uva e vai lá, ele começa a malhar o trigo. E definitivamente, ele estava como o resto de Israel, com medo deles. Não tinha mais muita esperança do que fazer. Eles iriam ser destruídos. E aí o nome de Gideão aqui, o nome dele mesmo, pode ter muitos significados. Um deles é realmente ser guerreiro valente. O que é bem interessante. Porque aqui o que a gente vê quando ele é chamado é alguém que está escondido. Não? Alguém que está escondido com medo dos midianitas. Ainda assim, ele é chamado de Gideão. E aí, logo depois disso, ele estava longe de ser valente e ele era um daqueles que aceitaram apenas passar de ano. No caso dele, apenas sobreviver. Para ele era o suficiente. E aí isso o que fez foi que um guerreiro se torna um fazendeiro. O grande guerreiro Gideão, que era para ser aquele que é o grande guerreiro, como seu pai Joás, é conhecido por batalhas também. Aí o que sobra dele é um fazendeiro que estava lá malhando o trigo. Sabe, muitos de vocês, irmãos e irmãs, poderiam estar fazendo muito mais para Deus. Foram chamados para ser guerreiros, mas estão aceitando ser apenas fazendeiros. Foram chamados para dar mais para Deus. Foram chamados por Deus como guerreiros valentes, mas ainda assim aceitam ser Yuris. O nome Yuri significa aquele que trabalha com a terra, que é o meu nome. Um fazendeiro. Então, quando você deveria ser um Gideão, está lá valente, um guerreiro valente, batalhando pelo povo de Deus, você aceita o mínimo. Aceita se esconder atrás de pessoas, como o Gideão estava fazendo aqui. E sabe o que é interessante? Apesar dele se esconder das necessidades que era realmente do que ele foi chamado por Deus, Deus ainda vai dar mais uma chance para ele. E quando ele fala com Gideão, o que ele chama ele aqui é do que Gideão realmente era. Ele fala, o anjo do Senhor veio para ele e chama ele. Fala, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O que Deus via em Gideão é que ele era realmente um poderoso guerreiro. O que ele vê em mim e em você, apesar de você estar se escondendo, apesar de não querer dar mais para ele, apesar de usar desculpas para poder não ter que dar mais, se doar mais, crescer realmente esse relacionamento com Deus, ainda assim, lá no fundo, ele vê o potencial de um poderoso guerreiro. Ou uma poderosa guerreira. Mas agora é a sua escolha. Apesar de você ser realmente por dentro desse poderoso guerreiro, essa é a identidade que Deus te dá. O que você faz com isso é a sua escolha. Realmente, a gente pode fazer muito mais para Deus, como liderar estudos, evangelizar, fazer segmento, aprender a pregar, seja lá o que for, para poder servir a Deus. Muito mais poderia ter sido feito. Mas por pura preguiça, ou medo, ou como dizia em seriados brasileiros, para poupar a fadiga, aceitam o passar de ano, mais conhecido como mediocridade. Agora aqui, quando Gideão é chamado de valente guerreiro, o significado dessa palavra é heróis poderosos do exército. Isso é muito interessante. É um herói poderoso do exército. Então, muitas escolas acreditam que Gideão ele tinha lutado e tinha sido vitorioso em algumas outras batalhas antes de ser chamado por Deus. Então, ele já tinha isso dentro dele. Então, quer dizer que não era algo novo, na realidade. Era algo que Deus já tinha provado que, olha, você é capaz de fazer. Mas por conta do medo e da preguiça, a gente aceita o mínimo. Mas o mais incrível é que essa não era a realidade dele ainda. Né? Era que ele poderia se tornar novamente. A pergunta é, será que você está disposto a dar mais? Ou está bem com o suficiente que você tem feito? Vamos lá para Filipenses, capítulo 4. Vamos para Filipenses, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. E diz assim: não estou dizendo isso porque
porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fatura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha isso, aqui é Paulo falando. Ele escreve essa carta para a igreja, realmente, para os filipenses, falando, olha, eu não estou escrevendo isso para vocês que seja necessitado, ou que eu quero ouvir de vocês, sei lá, não é isso. Porque eu já aprendi, na verdade, já passei por tanta coisa. Eu sei o que é ter muito, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é não ter nada. Eu já sofri tantas coisas, mas no fim de tudo isso, eu aprendi o segredo de viver contente com Deus. Sabe, a palavra contente aqui é a palavra autarkes, do grego, que tem um significado filosófico, histórico, que significa autossuficiência absoluta. Então é como alguém que não precisa de nada e de ninguém. Agora ele muda esse significado, ele dá um significado novo para essa palavra, falando que o contentamento dele vem de Cristo e não dele mesmo. Então essa autossuficiência dele não existe. Querendo dizer que o segredo de estar contente, na verdade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Querendo dizer que o que ele, na verdade, o contentamento dele, não é do que ele tem agora naquele momento, mas a gente saber que ele pode fazer qualquer coisa se ele estiver em Deus. Agora a pergunta é, você entende isso? Você sabe que você pode fazer coisas grandiosas. Pode ser esse herói realmente valente, grandioso. Por que então você se contenta com tão pouco? O que mostra realmente que o contentamento que você tem não é um contentamento bíblico, mas é uma preguiça e o medo de fazer mais para Deus. Talvez você é como Gideão, que precisaria ser transformado de covarde a realmente a um guerreiro. Sabe, eu acredito que muitos dizem estão em paz, ou então estou bem assim. Quando na verdade estão parados, travados e covardes. Chama o contentamento o que Deus chama de comodismo. Será que você está preso nesse comodismo? Onde o mínimo te sustenta? E para ser bem sincero com você, se você já veio aqui antes, você já estudou a Bíblia, você é um discípulo, tem tempos discipulados, tem tempos com seu mentor aí. Então você sabe que tudo isso que a gente faz como discípulo é chamar as pessoas fora do comodismo. Essa é a realidade, não? Eu sei que talvez você viu em outras igrejas, coisas do tipo, onde as pessoas não são chamadas fora do comodismo. É sempre a mesma coisa, não? Aceita Jesus no seu coração. Jesus Cristo te ama. Você vê aquelas pessoas que ficam paradas na rua com aquele cartaz, Jesus te ama. Né? O que é incrível, e é verdade. Mas aquilo, infelizmente, não vai mudar a vida de ninguém. O falar eu te amo ou Jesus te ama não vai trazer alguém das trevas para a luz. Manter aquela pessoa no comodismo dela não vai mudar a vida dela. Aliás, manter você no seu comodismo também não vai mudar a sua vida. Nós, como seres humanos, infelizmente, a Bíblia já fala, nós temos uma natureza pecaminosa. Então adivinha, naturalmente você não é um santo. Naturalmente eu não sou humilde. Naturalmente eu não sou puro. Naturalmente eu não sou verdadeiro. Naturalmente eu sou cômodo. Eu sou bem confortável na piscina de pecados. Esse é o Yuri natural. E qualquer um que falar o contrário é um mentiroso. Então o que eu preciso? O que eu e você, como seres humanos pecaminosos, precisamos? Alguém que vai nos puxar fora desse comodismo. Tem um pequeno problema com isso. É que quando eu sou chamado fora do meu comodismo, quando alguém vem lá para cutucar a onça, o que acontece? Minha primeira atitude é me defender. Se alguém viesse no meio da igreja e falar, olha Yuri, tudo bem? Então, eu vi que você fez isso, isso, isso. De acordo com a Bíblia, infelizmente, é um pecado, irmão. E você vai precisar se arrepender. Vamos trabalhar junto e fazer isso. Minha primeira ação, pensamento é como que eu posso dar uma desculpa para sair dessa? Da mesma forma de Gideão. Quando ele é chamado de um guerreiro poderoso, valente, por Deus, qual que é a reação dele? Deus, como pode ser eu? Não, acho que você se enganou talvez, né? Talvez o anjo... Olha isso. É mais fácil acreditar que Deus, soberano, criador dos céus e da terra,
se enganou com a pessoa que ele escolheu do que aceitar que eu estou no meu comodismo. Aceitar o meu pecado. É mais fácil acreditar que Deus perfeito errou. Ele me colocou na situação errada. Não, ele errou de endereço. Acho que era na casa ao lado. Não era comigo. Então pensa realmente. Será que eu estou confortável no meu comodismo? Será que eu tenho aprendido que Paulo prega aqui? O segredo de realmente e verdadeiramente viver contente em qualquer circunstância? Ou será que quando as pessoas tentam me tirar do meu comodismo, minha primeira resposta são levantar paredes? Sabe quando Gideão era chamado? A pergunta que ele faz para Deus é: será que eu seria realmente capaz de liberar Israel? Se ele seria capaz de liderar o povo em guerra e sair vitorioso? E talvez para você seja o mesmo hoje. Você se perguntar: será que eu estou pronto para libertar Moçambique? Para libertar pessoas que estão realmente em cativeiro? Seja no meu trabalho, na minha família, na minha faculdade, seja lá onde for. Será que eu sou realmente essa pessoa escolhida por Deus? Talvez você tenha a mesma pergunta. Mas eu acredito que da mesma forma Deus responderia para você. Olha aqui, vamos voltar lá para Juízes. Olha como Deus, na real, ele responde para Gideão. Olha lá em Juízes capítulo 6 e vai ler o versículo 14 aqui. Juízes 6, 14. Come on, bro. Pega, bro. Estão comigo, família? Vamos. Então vamos ler aqui. Juízes capítulo 6, versículo 14. Olha a resposta que Deus dá. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Essa frase demorou um pouco para que eu conseguisse entender o que ele está querendo dizer. Certo? Porque a gente acabou de ler. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora a gente vê aqui Deus falando: vai com a força que você mesmo tem para libertar Israel. Nossa, mas como então? Como assim isso é possível? O que eu comecei a entender é que Deus não fala para Gideão: olha, chama aquele cara que é mais experiente que você em batalha para ir lá lutar por você. Chama aquele general do exército de Israel que é tão poderoso, conhecido, sábio, para liderar o povo de Deus nessa guerra. Ele fala: vá você mesmo lutar. Com a experiência que você tem. Sabe, agora para lutar pelos perdidos, você vai ter que sentar e realmente abrir o coração e ajudar as outras pessoas, mostrar as escrituras e ajudá-las a saírem de onde elas estão. Chamar as pessoas realmente para desconhecidas, talvez, na rua. Olha, eu quero mudar a sua vida. Eu lembro do Caio Lopes fazendo isso. Né? Ele sempre tinha uns jeitos diferenciados de compartilhar a fé. Ele, Túlio, os irmãos lá no Brasil, e chegavam apenas com uma frase de impacto para a pessoa. E aí convidava a pessoa a estudar a Bíblia. Estudava e a pessoa poderia ser batizada. Mas para isso, talvez você não tenha todas as respostas mesmo. Mas acredite da mesma forma que foi com Gideão. Vá com a força que você tem. Porque no final do dia, como Deus fala para Gideão: não fui eu quem te enviou? Se é eu quem está te enviando para fazer isso, então o que faz você pensar que você não sairia vitorioso? Deus já te deu os talentos. E Ele pede para você usar os talentos. Não de outras pessoas, mas do que Deus te deu. Se você sabe pouco, amém. Use esse pouco que você sabe, pelo menos. Eu lembro de professor na escola que a gente falava: nossa, a prova está muito difícil, eu não sei quase nada dela. E as pessoas desistiam de até mesmo fazer a prova. Ele falou: nossa, mas se o pouco você sabe, tenta fazer esse pouco, pelo menos. Pelo menos coloca alguma coisa lá. Tenta fazer essa prova. E aí a gente tentava fazer. E os que não tentavam recebiam 0. Aqueles que pelo menos tentaram podiam fazer a prova de recuperação, a P2. Isso era muito interessante. Porque forçava você a realmente tentar, pelo menos. Eu vou dar o meu melhor. Eu sei muito pouco, mas o pouco eu sei eu vou colocar. Come on, bro. Sabe, muitas vezes a gente tem um grande mix de medo com preguiça. Né? Às vezes é o medo de querer fazer algo grandioso para Deus, mas a preguiça é a disposição de realmente querer fazer algo para Deus. O esforço que isso vai levar. Talvez você já poderia estar liderando estudos com as pessoas, mas nunca teve a vontade de tirar um tempo do seu dia para estudar, os estudos para ser mais efetivo.
Isso sim é uma covardia e preguiça. Mas talvez, como Gideão, você tem medo do que pode acontecer se você crescer. Você se tornar um líder. A realidade é que essa covardia, esse medo de se arriscar para os outros, não vai trazer nenhuma honra e glória para Deus. Agora, olha o que Deus fala sobre covardia. Olha isso em Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá para Apocalipse. Lá para o final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 21. Come on, bro. This is dirty. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler aqui o versículo 8. Olha o que a Bíblia fala. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Olha isso, Apocalipse 21, 8. Ele literalmente coloca os covardes junto com os feiticeiros, o idólatra, o imoral. Esse é o lugar das pessoas que não têm coragem o suficiente para fazer algo grandioso para Deus. Wow, come on, bro. Tá, às vezes eu brinco, né? Falando para as pessoas, tipo, nossa, imagina você tá no banheiro, né? Ou então, tipo, você tá subindo a escada, às vezes escorrega, bate a cabeça e morre. Aí você chega lá nos céus, como discípulo, aí você fala lá com todos os discípulos, nossa, como que você morreu? Ah, eu fui crucificado pelo nome de Jesus. Nossa, e você, mano, esse cara começaram a me chicotear, me deram uma facada porque eu tava pregando a palavra de Deus. E você não, fui levado para uma ilha, nossa, me colocaram, me ferveram vivo. E você? Ah, eu escorreguei, mano, na escada e bati a cabeça. Ah, interessante, né? Mas é verdade, não? Mas eu fiquei pensando também como discípulo. Imagina, poder Paulo falar com Paulo, e Paulo falar das vitórias, das viagens missionárias que ele fez, das pessoas que ele ajudou, de tantas coisas e milagres que ele presenciou, o tanto que ele abriu mão pelo evangelho para chegar nos céus um dia. E poder sentar e ouvir ele falando todas essas vitórias. Falar com Moisés, eu ouvi ele falando sobre como ele abriu o Mar Vermelho. E o povo de Deus passou por meio dele. Não é construindo a arca. Agora, Yuri, quando eu chegar lá nos céus, será que eu vou chegar lá e falar, olha, eu era aquele cara que estava sentado no fundo da igreja. Eu não compartilhava muito minha fé porque eu estava ocupado no trabalho. Eu não queria ajudar as pessoas estudando a Bíblia com elas porque eu não tinha conhecimento suficiente, nem fui atrás, na verdade. Ou será que eu vou poder falar? Sabe? Eu abri mão de tudo que eu tinha. Fui para a África, sem saber, conhecer ninguém. Para ser treinado para poder plantar uma igreja. Pessoas foram batizadas, vidas foram mudadas. E no meu último dia, eu morri pregando a palavra de Deus. Esse é o meu sonho. De sair realmente de um covarde para um guerreiro. Poder chegar nos céus um dia e também poder falar das batalhas que eu batalhei aqui na terra. Como discípulo para Deus. De quanto sofrimento nós passamos como discípulos. E poder um dia gloriar com Deus nos céus. Eu não quero ser mais um covarde. Alguém que está preso no comodismo. Que está contente. Sabe quando Paulo aqui ele escreve essa escritura de Filipenses? Sabe onde ele estava? Ele não estava sentado na sala de estar de um dos discípulos. Não estava no barco fazendo uma viagem missionária também. Ele estava numa prisão. Aqui ele fala que ele estava contente. Ele não quis dizer que, nossa, aqui tá difícil, gente, tô preso, tá terrível minha vida. Ele fala, estou contente. Eu tô preso. Sofri, fui escoteado, sem comer. Eu já tive muito, tive nada. Agora, provavelmente, é um dos momentos que eu não tenho nada. E ainda assim, estou contente. Esse é o verdadeiro contente. Ele tinha desculpas muito boas para não fazer nada e ainda assim estava produzindo frutos. Escrevendo cartas e formando discípulos e levantando outros líderes. A pergunta é, e você? Nossa vida agora, acredito que nenhum de vocês aqui é um fugitivo da lei. Não, né? Assim espero, pelo menos. Talvez José, de acordo com Malagi. A gente não tem realmente nenhuma desculpa para não dar o nosso melhor para Deus.
Vamos voltar lá para Juízes, capítulo 7. Tá bom, bro. Vamos ler Juízes, capítulo 7. Vamos ver a continuidade do que aqui estava acontecendo. Então, Gideão, aqui, só para dar um contexto do que acontece no capítulo 6. Dá um bem resumão. Basicamente, ele está lá, aí ele dá desculpas para Deus, Deus vai lá, dá sinal. Ele pede mais um sinal, Deus dá outro sinal. Ele pede mais sinal, Deus dá outro sinal. Ele falou, ok, eu vou ir então. Aí ele chama as pessoas e consegue um exército de 32 mil homens. Uau. Tá bom, bro. Agora isso é interessante, não? Eles passaram todos esses períodos de anos sendo escravizados, passando por sofrimento pelos midianitas. Então a realidade é que não faltava, né? Que faltavam homens para lutar. Eram pessoas dispostas para lutar essa guerra, realmente. Mas olha aqui em Juízes, capítulo 7, a gente vai ler o versículo 1. A Bíblia fala assim: de madrugada, Jerubal, isso é Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Uau! Segundo ponto, de quantidade para qualidade. Uau. Tá bom, bro. De quantidade para qualidade. Aqui a gente vê realmente Gideão. Ele vai lá, consegue mais de 32 mil pessoas. Fala, agora dá. A gente vai ir para a batalha, a gente vai batalhar. Mas aí Deus fala, olha, tá fácil demais isso aqui para mim. Isso para mim não vai precisar muito da minha mão. Eu sou Deus, eu posso fazer o impossível. Então, para que vocês não se orgulhem achando que é a sua própria força, né? Então faz algo para filtrar as pessoas. Todos aqueles que estão tremendo de medo podem voltar para suas casas. E aí a Bíblia fala que 22 mil pessoas, quase, basicamente 2/3, um pouco mais disso, de pessoas fugiram. Que estavam tremendo de medo da batalha. Uau, tá bom. Sabe, é muito interessante porque ele fala que em inglês, na versão New Living Translation, fala não apenas que eles estão tremendo de medo, fala tímidos e medrosos. Aqueles que estão tímidos e medrosos podem sair desse monte. Agora a gente entende que no Antigo Testamento, quando fala monte, é basicamente sinônimo de reino. Então, aqueles que estão tremendo de medo, aqueles que estão tímidos e medrosos, não podem ficar neste reino. Da mesma forma, no reino de Deus, você está tremendo de medo, tímido, medroso, talvez preguiçoso, cômodo com como você está agora. Você também pode sair. No final, para o exército de Deus, se eu quero realmente ser chamado de um guerreiro poderoso e forte para Deus, o que ele me chama? Ser corajoso. Josué, quando ele é chamado por Deus, ele pede duas coisas a Josué: seja forte e seja muito corajoso. Ele podia pedir qualquer coisa. Podia falar, você precisa ser habilidoso com a espada. Precisa ser extremamente sábio para dar conselho para as pessoas. Precisa ter experiência em guerra. Mas não, o que ele pede a Josué é seja forte e seja corajoso. Realmente Deus ele não vai olhar para a quantidade, mas para a qualidade das pessoas. Quando a gente chegou aqui em Moçambique, eu lembro do Andrew, lendo essa escritura para mim. Porque a gente veio com o time missionário, né? De um recorde realmente de tão pequeno, de 6 pessoas para cá. E eu lembro dele parar para mim e perguntar, olha, você está realmente confortável de estar lá apenas com 6 pessoas? E aí eu falei, Deus vai fazer acontecer, né? Seja com muitos, seja com poucos, né? Nada pode impedir o Senhor de salvar. Mas essa é a realidade. Eu acredito que Deus ele valoriza muito mais a qualidade do que a quantidade. Seja lá o que você está fazendo, pode fazer muitas coisas para Deus. Talvez você possa vir aqui fazer uma pregação 10 vezes melhor que a minha. Pode sair e evangelizar 300 pessoas na rua. Mas se o coração não está santo e puro perante Deus, de nada isso vale. Se pergunte se hoje fôssemos chamar a reunir um exército, será que você seria um daqueles que foram chamados a se retirar?
Foram chamados, olha, a gente não precisa dos seus serviços. A gente vê que você está com muito medo. Você está tremendo, irmão. Você não consegue ficar em pé direito. Suas pernas estão bambas. Mas, irmã, você está tímida, parada no canto. Então, melhor você voltar para casa. Se você ficar nessa guerra, você vai acabar morrendo. E essa é a realidade. Você quer batalhar as batalhas de Deus? Precisa ser forte e corajoso. Não tem espaço para introvertidos. Né? É interessante, eles dão essas características para as pessoas. Não? Introvertido, extrovertido. Mas isso é um termo criado para alguém que era até mesmo ateu. Não acreditava nem mesmo em Deus. Na Bíblia não tem introvertido e extrovertido. Tem discípulo e não discípulo. Tem salvo e não salvo. Tem céu e tem inferno. Então, ou você é um guerreiro corajoso para Deus, ou você é tímido e um covarde. Então, se você quer fazer parte realmente desse exército para Deus, essa é uma das características que você precisa carregar com você. Vamos continuar ainda aqui no versículo 4. Olha o que a Bíblia fala. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda é gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro. Daqueles que se ajoelham para beber, o número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam as águas, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Uau! Olha isso. Gideão começa com um exército poderoso de 32 mil homens. E depois de tudo isso, depois de tirar os tímidos e os medrosos, sobram 10 mil. Agora ele faz uma outra separação daqueles que vão até a água para beber ela, né, e colocam a face deles para beber, e outros que levam a água até a boca. E ele separa e fala que 9.700 foram mandados embora, e os outros 300 ficaram. O que significa que ter coragem apenas não é suficiente. A Bíblia fala sobre algo conhecido como zelo sem sabedoria. Significa que você pode ser corajoso, pode ser zeloso, pode estar lá fervendo para Deus. Mas se você não tem sabedoria, não tem a qualidade realmente de um discípulo, também não é suficiente. Então, realmente, aqueles que sobram são os 300. Porque no momento que eles estão fazendo isso, eles ainda estão alertas e atentos ao que pode vir à volta deles. Os outros não estavam nem pensando na batalha. Tinham coragem, mas não estavam prestando atenção. Seria alguém que teria morrido por alguém que eles nem viram se acertar. Não saberia nem por que morreu na batalha. E aí sobra os 300. Dando um grande número de pessoas, mas de homens e mulheres estagnados que não querem participar da glória da batalha. Para Deus não vale a pena. Ele quer qualidade acima de quantidade. Quem aqui já ouviu ou já assistiu o filme chamado 300? Já viram esse filme? É um filme muito interessante. Né? E assim, fala sobre os espartanos e as guerras que vieram. E era realmente um general, né? E ele liderava esse grupo de 300 soldados. E eles vão em guerra contra milhares e milhares de soldados. Várias e várias vezes e saem vitoriosos. Agora, tem uma cena nesse filme que não sai da minha cabeça. Que é quando Leônidas ele chega, ele está a caminho da guerra contra os persas e aparece um exército grego, né? E fala, olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar nessa guerra. E aí o nome desse cara que vem, o líder deles, é chamado Arcádios. E agora o grupo de Arcádios é um número muito maior do que o grupo de Leônidas, que era apenas de 300 soldados. E aí Leônidas ele olha para Arcádios e fala, Arcádios, qual que é a sua profissão? Ele fala, eu sou um ferreiro. E aí ele começa a ir por cada um dos outros soldados que estavam lá, perguntando qual é a sua profissão. E fala, olha, eu sou um artesão, eu sou isso, aquilo. E aí, Leônidas, ele vira, ele olha para o seu exército de 300 homens e falam, espartanos, qual é a sua profissão? E todos eles gritam juntos, Aú! E olhando aquela situação, eu lembro de ficar, nossa, arrepiado. Eu falei, a diferença de poder que tem um grupo minúsculo de 300 pessoas, mas 300 soldados. Um grupo grande de pessoas,
mas com medo. Você consegue ver o medo nos olhos deles. Você consegue ver que eles não estão preparados, não têm a qualidade realmente para serem chamados de soldados. Então a diferença é extrema. Agora, realmente, qual que é a sua profissão? Raul. Mas isso é verdade. Qual que é a sua profissão? Qual que é a sua identidade? Você não é um professor. Você é um discípulo. Eu não era um jogador de basquete, eu era um discípulo. Você não é um engenheiro, você não é um médico, você é um discípulo de Deus. Essa é a sua profissão. É isso que você é. Essa é a sua identidade. Acima de qualquer coisa. Você não é um engenheiro que acaba sendo um discípulo. Você não é um estudante que, por algum acaso, também é um discípulo. Você é um discípulo que, por algum acaso, acabou se tornando um estudante. Você é um discípulo que, por algum acaso, acabou se tornando um engenheiro. Seja lá o que for, mas primeiro sempre vem a sua responsabilidade com Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, fala: e seja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. A pergunta é, você está pronto? Está pronto para entrar em guerra contra Satanás? Porque a realidade é que ele já está em guerra contra você. Você querendo ou não. Ah, mas eu não estou preparado. Não adianta, ele está em guerra contra você. Ah, mas eu não tenho, eu sou muito novo, ele está em guerra contra você. Ah, nossa, mas eu não sabia, ele está em guerra contra você. O propósito dele, desde sempre, tem sido te derrubar. A Bíblia fala em Apocalipse que depois de ele ser expulso dos céus, fala, ai de você, ó terra, porque ele vem contra você e ele está furioso para tirar a sua vida. Então, esse é o propósito dele. Agora, qual é o seu propósito? Se você realmente está em guerra contra ele, você vai se preparar. Você vai colocar armadura, como Efésios fala. Colocar armadura realmente de Deus, se vestir com ela todos os dias, porque você entende que está em guerra. Você querendo ou não. Sabe o que é muito interessante da Escritura em Juízes 7? É que Deus não escolheu os mais fortes. Né? Ele poderia ter separado dessa forma. Olha, eu quero apenas os mais altos, ou com os melhores portes físicos, aqueles que sabem manusear a espada da melhor maneira. Ele não perde nada disso. Nenhuma dessas habilidades a qual eu mesmo escolheria se eu estivesse lá. A realidade seria essa. Eu olharia para cada uma das pessoas. Você, fora. Você, vem comigo. Você, sai. Mas Deus, ele separa com características do coração para entrar numa guerra física. Você pode estar passando por algo físico na sua vida, uma circunstância física, mas ainda assim ela é vencida de forma espiritual. Algo pode estar acontecendo com você agora, e você fala, nossa, mas está realmente desafiando o meu coração. Ainda assim, o único jeito de vencer essa batalha é realmente batalhando espiritualmente. Você quer crescer? Você quer sair dessa zona de conforto? Quer entrar realmente nessa batalha e ter a sua vitória com Deus? Você precisa estar pronto para a batalha. Sem tempo para perder com essa preguiça. Precisamos levantar e tomar a decisão de realmente mudar nossas vidas e das pessoas à nossa volta. Eu realmente peço que você não confunda a preguiça com maturidade. O contentamento com mediocridade. Eu e você podemos fazer muito mais por Deus. E se pergunte, será que o que você chama de paz, na verdade, é o medo de agir? Pode achar que está em paz, quando na verdade você está apenas com medo de tomar uma decisão. Vamos ver a nossa última escritura, para finalizar. Vamos lá para 2 Timóteo. Uma das escrituras mais inspiradoras, que me inspira a continuar realmente a minha vida como discípulo até meu último suspiro. Aqui em 2 Timóteo, nós vamos ver Paulo falando essas últimas palavras. As recomendações finais dele. 2 Timóteo capítulo 4, a gente vai ler o versículo 7. Como Paulo dá as últimas direções para Timóteo. As últimas palavras dele para ele. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Eu combati o bom combate. Eu quero poder entrar no céu um dia e realmente poder repetir as mesmas palavras que Paulo falou. Poder chegar lá e falar, olha, Damião, Vitor, moça, eu combati o bom combate. Eu guardei a minha fé.
E eu sou digno de entrar nos céus um dia como um guerreiro corajoso para Deus. Apesar de tudo, eu passei por muitos desafios. Vou chegar provavelmente com muitas cicatrizes da batalha. Mas ainda assim, eu quero poder afirmar com todo o meu coração que eu combati o bom combate para Deus. Sabe, o desafio é bem simples. Combata o bom combate. Tome a sua maca e ande. Vamos fazer coisas grandiosas para Deus aqui em Maputo, em Moçambique, até os confins da terra. E para Deus será dada toda a glória. Amém. Amém.